João 8,12. Jesus voltou a falar ao povo e disse: Eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Até aqui. Pai amado, ajuda-nos a compreender a Tua palavra. E por causa dela, ajuda-nos a que nos encontremos debaixo da Tua direção, para experimentarmos isso que o Senhor tem nos prometido, um novo tempo. Ajuda-nos a compreender a Tua vontade, ajuda-nos a compreender aquilo que está em Teu coração, que Teu Espírito seja abundante a todos aqui nesta hora. Eu te peço que assim o seja, em nome de Jesus. Pois bem, estamos falando nesses dias a respeito de algo que Deus tem nos colocado no coração, não apenas uma possibilidade, mas de uma realidade que está diante de nós, que é a de vivermos um novo tempo diante de Deus. Pela misericórdia de Deus, eu tenho tido a grata alegria, satisfação de já ouvir alguns testemunhos de algumas pessoas que já começaram a viver algo novo na sua vida. Tem sido uma alegria para mim ouvir o testemunho de alguns irmãos que estavam vivendo numa situação X, e a situação da vida deles tem sido transformada 180 graus, algo revolucionário mesmo. E eu estou muito feliz com Deus de poder ouvir isso de alguns irmãos. E eu espero que eu possa ouvir isso de todos vocês. Que se a vida de vocês está boa, que ela esteja melhor. E se a vida de vocês não está boa, que ela se torne em nome de Jesus Cristo. Que haja realmente e de fato um novo tempo na sua vida. Pois bem, hoje quero falar a respeito de algo muito importante para a nossa caminhada cristã, que é um novo tempo na nossa compreensão e um novo tempo, por consequência, na forma que agimos ou reagimos às coisas da vida. Então, um novo tempo de compreensão e de ação. Nesse texto especificamente, ou mais nesse trecho, está bastante resumido o que Jesus está fazendo em todo este capítulo 8 e no capítulo 9. Eu acredito que vocês já tenham conhecimento das histórias que estão aqui, por isso que eu me dei ao capricho de não lê-las. Jesus, um pouco antes do que está falando agora, ele estava ali nas proximidades do templo, e ele junto com os seus discípulos, quando de repente os religiosos da época, os fariseus, tomando uma mulher que foi pega no flagrante em adultério, leva esta mulher até onde Jesus estava, e faz uma questão para provocar Jesus, porque eles já tinham na cabeça deles o que eles haveriam de fazer, e eles colocam aquela mulher dizendo que ela deveria morrer segundo a lei de Moisés, deveria morrer apedrejada. Então nós conhecemos a história, Jesus agacha, escreve alguma coisa no chão, que nós não sabemos o que foi, e ele se levanta e diz para aquelas pessoas que estavam a ponto de apedrejar aquela mulher: se algum de vocês não tem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra então. E ninguém atira a pedra, ninguém atira a pedra, e vai saindo um a um, do mais velho ao mais novo, todos vão indo embora. Jesus os pega, mas não seria necessário isso, se eles tivessem o mínimo de decência, e não fizessem o que estavam a ponto de fazer. Mas eles estavam a ponto de fazer uma atrocidade, justamente pela compreensão débil que eles tinham das coisas de Deus. Eles citaram, inclusive, para poder usar como argumento, para apedrejar aquela mulher, o argumento de que se pega em adultério, está escrito lá em Levítico, no capítulo 20, no versículo 10. Se pega em adultério, deveria sim morrer apedrejada. Porém está escrito lá também, que o homem pego junto, deveria também estar ali para morrer. E por que só estava a mulher ali para ser apedrejada? Por que aqueles homens estavam fazendo isso? Porque era cômodo, porque eles viviam numa cultura totalmente machista, porque eles eram extremistas religiosos, que estavam prestando atenção numa situação, e foram procurar na lei de Deus como reagir àquela situação. Qual a situação? A mulher foi pega em flagrante adulterando, e ninguém é pega em flagrante adulterando sozinho.
E eles foram procurar na lei o que eles deveriam fazer. E o que foi que eles acharam? Um pedaço. Qual pedaço? Mata essa mulher. Mas poxa vida, a lei estava cheia de tantas outras coisas. Eles podiam ter encontrado que eles deviam agir com misericórdia, que Deus é um Deus cheio de graça e poderia de alguma maneira vir perdoá-la. Mas eles só prestaram atenção nesse ponto, porque tudo que estava na mente e no coração deles os condicionava a selecionar o que eles queriam, inclusive das coisas de Deus. E as ações deles eram norteadas por aquilo que eles tinham entendimento. E é por isso que Jesus faz o que faz. Não porque ele estava descumprindo a lei, porque de fato a lei está dizendo o seguinte: se pego num ato desse, deve de fato ir para a morte. Mas se você ler toda a fala de Deus ao povo, na fala toda, começa e termina dizendo assim: eu sou o seu Deus e sou o santo, então vocês que são o meu povo precisam ter a mesma postura, e tendo a mesma postura, façam isso com os outros. Ou seja, quando vocês não errarem mais, vocês têm autoridade e autorização para fazer isso, inclusive matar alguém que está errando. Quando vocês não errarem, vocês têm o mínimo de condição de fazer isso com o outro. E a pergunta que Jesus fez para eles, em cima do que estava escrito, é: vocês têm condições de acusar alguém de um erro? Por acaso vocês também não têm nenhum? Porque se esses dois foram pegos em um erro e vocês os incriminam por isso, e os erros de vocês merecem o quê? Mas eles não podiam prestar atenção no restante da fala que está lá em Levítico 20. Eles só podiam prestar atenção num pedaço, porque a mente e o coração deles estava condicionado, e a ação deles foi determinada justamente pela mentalidade que eles tinham. Jesus deixa aqueles que ali estão e diz para a mulher: olha, vai, porque esses que estavam aqui para te acusar não estão mais, nem eu tampouco, então vai e não peques mais. Jesus dá alguns passos para frente e um pouco mais tarde algumas pessoas começam a questionar Jesus sobre muitas coisas. E depois que Jesus fala, e é muito duro com eles, porque Jesus é duro com os religiosos, é interessante que com alguém pego em adultério, ele olha e fala: vai e não peques mais. Para os religiosos, Jesus fala assim: vocês são filhos do diabo. É interessante que Jesus, como ele trata os pecadores e como ele trata os religiosos. E eu fico muito espantado que os crentes prefiram ainda se colocar na posição e no grupo, se manter no grupo dos religiosos. Me parece que a misericórdia vem sobre aqueles que reconhecem suas próprias falhas, não sobre aqueles que olham para si e pensam de si que são santos o suficiente para julgar outros. Mas depois que Jesus esculacha com os religiosos daquele momento, ele tem que sair do templo fugido, porque senão ele morreria ali. Porque estavam dizendo que ele era um blasfemo, porque ele estava se fazendo de filho de Deus, ele estava dizendo que ele mesmo era o Messias, e ele estava fazendo o que fazia, nos dias que fazia, e confrontando os religiosos diante de todo o povo. Ele estava se tornando um contra aqueles que eram os santos da época. Então é óbvio que eles iriam perseguir este Jesus. E Jesus tem que sair do templo, e quando Jesus está saindo do templo, é muito interessante que na saída do templo, ele encontra junto com os seus discípulos, ele encontra um homem sentado no caminho. A Bíblia diz que esse homem era um cego de nascença. E Jesus, ao passar por ali, ouve os seus discípulos, que acabaram de ouvi-lo dizer: eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim não anda em trevas. E não só isso, mas ele vai receber também dessa luz. Eles acabam de ouvir isso e olham para aquele homem cego parado na beira do caminho e fazem uma pergunta para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele? Ou foram os pais dele para que ele nascesse assim? Então preste atenção nessa pergunta dos discípulos. Senhor, esse homem que agora nós vemos e é cego, quando estava na barriga da mãe ele pecou? Foi por isso que ele nasceu cego? Porque eles estão questionando sobre o nascimento de um homem cego, ou por que um homem nasceu cego. Então em que momento ele poderia ter pecado? Ou no ventre de sua mãe, ou em outra vida, sabendo que um judeu não considera a possibilidade de outra vida, só poderia ter sido na barriga da mãe. E mais, foi ele quem pecou ou foram os seus pais?
Porque um pedaço das Escrituras levam a uma convicção de que por conta daquilo que os pais fazem, os filhos pagam a conta. Muitas vezes foi dito nas Escrituras o seguinte, que por causa do seu pecado, vai vir uma maldição sobre vocês e sobre os seus filhos. Muitas vezes no Antigo Testamento tem algo relacionado a isso. Mas eles não leram todas as Escrituras, e a pergunta que eles fizeram, a atitude que eles estavam tendo, era de acordo com a compreensão que eles tinham daquilo que estava escrito, mas eles só sabiam parcialmente, de acordo com aquilo que lhes convinha, igualmente os fanáticos religiosos fariseus. E essa pergunta que eles fazem, é acometida de uma idiotice sem tamanha, porque também está escrito na lei o seguinte: jamais se dirá esse provérbio em Israel: os pais comem uvas verdes, e os dentes dos filhos é que se embotoam. Ou seja, os pais fazem coisa errada e os filhos é que pagam. E Deus conclui dizendo na boca do seu profeta o seguinte: a alma que pecar, esta morrerá. Porque meu é todo homem, todas as pessoas são minhas, e cada um há de responder por si. Um filho não responde pelo erro do pai. O profeta disse isso, mas os discípulos não tinham conhecimento disso. Eles só viram um pedaço do que estava escrito, que uma geração seria amaldiçoada por causa da outra geração. Então esse questionamento dos discípulos de Jesus a Jesus era justamente por causa de um entendimento que eles tinham das coisas de Deus. Uns eram fanáticos demais e outros eram tolos demais. Uns sabiam muito, mas só absorviam e aproveitavam o que queriam. Outros sabiam tão poucos que conseguiam dar uma bola fora dessa. Toda ação é motivada por um entendimento anterior. Você não faz nada que não seja uma consequência natural de algo que você já compreendia, de algo que você já sabia. E é por isso que Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Pastor, mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Pois é, eu comecei a estudar a respeito desse assunto. Eu até já falei algumas vezes sobre isso, quando eu estava fazendo meus trabalhos de designer gráfico. Eu tive que fazer uma impressão num documento, e quando eu mandei imprimir, eu levei, a pessoa da gráfica viu, falou que estava legal. Mas depois, quando eu mandei o arquivo, ele falou assim: mas você tem certeza que você quer imprimir desse jeito? Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque essa cor que você mandou, quando imprimir vai sair outra. Eu falei: então troca a sua impressora. Porque eu achava que o problema era da impressora. Ele falou assim: não, é porque essa cor que você mandou é uma cor para vídeo, não uma cor para impressão. Eu falei: mas do que você está falando? Aí eu fui aprender que as cores são determinadas pela luz. O que determina uma cor é a luz. Uma cor, olha, eu sei que vai parecer difícil, eu não estou nem pretendendo que vocês entendam tudo. Eu só vou falar para vocês entenderem por que eu cheguei nessa questão. Quando você vê aqui nessa tela esse azul, ou esses tons de azul, isso só é azul porque está numa luz emitida. Quando estamos falando, por exemplo, de uma flor, a flor não emite luz, mas ela também tem uma cor. Ela tem aquela cor por causa da luz que ela recebeu, ela absorveu. E a única coisa que ela não conseguiu absorver e refletiu é a cor que você está vendo. Todas as outras cores que vêm da luz do sol, por exemplo, ela absorve. Porque todo mundo aqui sabe que o sol não tem uma luz de uma cor, são todas as cores. Quando você vê, por exemplo, aqui de manhã é bem bonito, aparece um arco-íris aqui e aparece um arco-íris aqui no chão, porque os vidros aqui de fora, quando o sol bate, reflete e dá o prisma, abre a luz branca que vem do sol e reflete todas as cores. É assim que funciona a questão da cor. E eu fiquei muito intrigado e fui estudar a respeito da função da luz. E depois que eu acabei de estudar isso, eu fui ler a Bíblia. E quando eu li a Bíblia, eu vejo Jesus falar assim: eu sou a luz do mundo. Eu falei: opa, pera que tem coisa aí. Pera que Jesus está querendo dizer alguma coisa que eu não vi antes. A luz é justamente aquilo que dá condição para que aquilo que está passível de ser visto, seja visto. Tudo que está aqui, se não tiver luz nenhuma, vocês não veem. Porque nós não vemos porque o objeto está aqui, nós vemos porque tem uma luz que permite que vejamos. Então não basta ter um objeto e não basta você ter olhos, é necessário que tenha luz. E detalhe, cada tipo de luz vai fazer você ver as coisas de um jeito.
Se a lâmpada que está aqui é branca, você vê as coisas de uma cor. Se a lâmpada for amarela, você vai ver as coisas de outra cor. Cada temperatura de luz faz com que as coisas que você está vendo mudem. Então tem coisas que você afirma muito firmemente que é aquilo, mas é só uma ilusão de ótica determinada pelo tipo de luz que está incidindo sobre aquilo que você está vendo. Então, por exemplo, você pode estar num lugar e falando para uma pessoa, isso roxo aqui é bonito, a pessoa fala, não, isso é azul. E você briga com ela que é roxo, ela briga com você que é azul, e a culpa disso é uma ilusão de ótica, de onde cada um está e quanto de luz está incidindo sobre aquilo. Pastor, mas você veio aqui para falar sobre a luz? Eu vim para falar sobre a luz do mundo. Esse que nos permite ver e compreender todas as coisas. O que os religiosos estavam fazendo e o que os discípulos de Jesus fizeram era o seguinte: eles olharam as situações da vida, eles pegaram uma mulher em pecado, e os discípulos de Jesus pegaram um homem doente, e olharam para aquela situação a partir de uma luz que eles tinham, a partir de uma condição e uma capacidade de compreender as coisas que eles tinham. E essa condição, essa luz que eles tinham para enxergar, só os permitiu ver o que eles viram. Por isso que os religiosos não podiam ver outra coisa a não ser uma condenação para uma pecadora. Por isso que os humildes discípulos de Jesus não podiam ver alguma outra coisa num homem doente, a não ser carga de maldição, seja por pecado dele ou dos outros. Nenhum podia ver que Deus queria usar de misericórdia, e nem outro podia ver que Deus queria manifestar sua glória, porque a condição que eles tinham de observar e concluir alguma coisa era apenas a partir da luz que eles tinham, e a luz que os dois tinham chamava-se Lei de Moisés. Essa era a luz que eles tinham, e com a luz que eles tinham, tudo que eles podiam ver é o que eles viram. E as ações que eles tomaram foi consequência natural da luz que eles tinham, ou seja, da compreensão que eles tinham da lei. Quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, Ele está dizendo, você quer enxergar as coisas como elas de fato são? Você quer olhar para as pessoas, você quer olhar para os fatos, você quer olhar para o mundo, você quer entender as coisas de Deus de fato como elas são, verdadeiramente, você precisa de uma maneira de compreender tudo, e essa maneira sou eu mesmo. Você quer olhar para as coisas bem iluminadas, claras, vocês precisam ver tudo a partir de mim. E é por isso que nós vemos tantos crentes fazendo e falando tanta besteira. É por isso, por exemplo, e eu aqui estou de fato fazendo uma crítica, eu sei que algumas pessoas não vão gostar, eu estou fazendo uma crítica sustentada no que eu estou falando. Não me entenda que eu estou fazendo uma ofensa pessoal, é uma ofensa a ideias. Eu sei, por exemplo, que algumas pessoas defendem um tipo de ideia que está sendo propagada por exemplo, um ator político ou um candidato à presidência da república, que diz, por exemplo, que fez errado tem que matar mesmo, dá arma na mão do povo porque o povo se vira. A pergunta que eu faço a cada um de vocês, será que essa seria a palavra de Jesus? Será que Jesus diria para alguém atacar um outro alguém, porque se alguém fez um mal para outrem? Ou será que na boca de Jesus o que nós ouvimos é, se alguém te ferir uma face, você dá a outra? Ou será que na boca de Jesus nós ouvimos, vocês ouviram, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos, porém, eu vos digo, amem os seus inimigos. Não foi isso que Jesus disse? Então me parece que essa fala extremista, de violência, que nós temos direito, porque somos cidadãos de bem, contrário a esses marginais que estão soltos, essa fala que aparentemente é justa, não é justa segundo os padrões do reino, porque elas estão iluminadas sobre uma luz do mundo, da justiça mundana, mas a justiça do mundo não é a justiça de Deus. O que é justo para o mundo não é justo para Deus. A justiça do mundo é trapo de imundícia, diz o Senhor. Sabe o que é trapo de imundícia? Era o absorvente que as mulheres usavam na época. Eram panos velhos, utilizados para o dia da menstruação.
Então o que Deus está dizendo é: a justiça humana é um absorvente usado. Pastor, isso é pesado, é a palavra bíblica, eu só estou traduzindo para vocês. A justiça humana é isso que nós podemos, quando olhamos para as situações e queremos reagir às situações a partir dos nossos entendimentos. Portanto, a ação do cristão, se ele quer ter uma vida de fato transformada, precisa ser uma ação que deriva de um entendimento correto das coisas de Deus, como Jesus veria, como os religiosos viram uma mulher pega em adultério, mata porque ela é uma pecadora, como Jesus a viu, vai, não peques mais. Como os parcialmente conhecedores da lei de Deus viram um homem doente de nascença, bem, ele é um pecador, ou os pais dele. E como Jesus o via? Ele está assim para que nele se manifeste a glória de Deus. O entendimento deles da questão não era igual ao de Jesus. E por quê? Porque eles não tinham a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Por mais que os discípulos de Jesus andavam com ele, eles andavam do lado de Jesus, mas a luz não os iluminava. Eles em alguns momentos olhavam para a própria luz, e olhar para a luz é pedir para não ver nada, porque olhar para a luz ofusca. Eu não ando olhando para a lâmpada, eu já fiquei, segundos que eu fiquei quase cego aqui. Eu deixo a luz colocada num lugar alto, iluminar todo lugar, e eu me utilizo da luz que ela irradia. Eles estavam em alguns momentos esbabacados com os milagres de Jesus, e só olhavam para Jesus, estavam com a sua vista ofuscada. Em outros momentos eles fechavam os olhos para não ver a verdade. E quantas pessoas estão assim? E eu quero te dizer que você nunca vai desfrutar do reino de Deus na sua plenitude, a não ser que você veja tudo e todos, cada circunstância da sua vida, seja para comer, seja para beber, seja para trabalhar, seja para fazer o que for, a partir de Jesus. Nós vemos as coisas sempre a partir de alguma coisa. Sempre temos conceitos anteriores a uma situação. Nós chamamos isso de pré-conceitos. Por exemplo, me diga se eu estou mentindo. Nós no Brasil nos alegramos por sermos um país onde convivemos com a pluralidade de cores dos povos, de religiões e de gostos. Mas se você estiver na rua e tiver um homem vindo com um terno e uma pasta, você não fica com medo de dar bom dia. Ou mesmo de noite, andando numa rua, você que mora aqui no Bordão 2, sabe que é meio perigoso aqui agora, ultimamente, tem sido roubado algumas casas aqui. Você anda por aqui, e você se depara com alguém de terno, bem apessoado, e com uma pastinha na mão, você fala, boa noite, ufa. Mas suponha que não aconteça isso. Você está passando no mesmo lugar, e você encontra um rapaz negro passando, e ele está com uma roupa de skatista, não sei, alguma coisa assim, de mano. Aí você atravessa a rua. Por quê? Porque você tem um pré-conceito. Por mais que você lute contra, a sociedade nos incutiu valores. Então, trombar com uma pessoa vestida de terno, ele é uma pessoa de respeito. Uma pessoa com roupa de mano, ele pode ser um marginal. Se eu tivesse de terno, eu teria mais voz para falar com muita gente. Como eu prefiro camiseta, tem gente que não me ouve. Porque o respeito diz respeito a preconceitos, a conceitos que você já tinha antes. As pessoas nem me conhecem e já me julgam só porque eu uso barba e porque eu sou barrigudo. Isso é sinal de quê? Que eu sou um homem bomba? E estou carregando uma bomba embaixo da minha camisa? Um dia eu cheguei num acampamento, muitos anos atrás, antes de eu deixar a barba crescer, e uma senhora, dona do sítio onde foi o acampamento, na verdade o pastor me recebeu, o pastor que me convidou, eu ia pregar no encerramento do acampamento, e eu fui entrando no sítio, e a senhora veio me encontrar no meio do caminho,
E aí ele me apresentou, o pastor falou assim: esse daqui é o pastor Fábio, que eu falei, ele que vai fazer a pregação de encerramento, vai ser uma bênção, a senhora vai ver, e tal. E ela olhou para minha cara e falou, e virou e saiu. Eu fui pregar, ela sentou numa cadeira lá no fundo, com os braços cruzados, esticou o corpo para frente assim, e ficou ali. E eu pregando, sem barba, faz tempo, eu não era nem gordo, faz tempo, vocês. E aquela mulher foi se arrumando na cadeira, daqui a pouco ela estava toda folgada assim, daqui a pouco ela começou até a ir para frente, se curvar assim, como se estivesse com dor, e começou a chorar, e no fim do culto, ela me procurou e veio pedir perdão, porque ela tinha me julgado pela minha aparência, e ela não tinha ideia o quanto Deus ia falar com ela aquela noite, porque ela achou que por causa da minha aparência eu não tinha nada para oferecer. Ela tinha um conceito, e a ação dela foi determinada pelo conceito que ela tinha. Eu lembro que eu estava com a Saveiro verde que tinha ainda, do Dudu ou do Carlão, não sei de quem que era, estourou o escapamento no caminho, já na estrada de terra, estourou o escapamento. E aí eu fui um trechinho, agora que eles vão ficar sabendo, eu fui um trechinho, e quando eu cheguei lá, ficou meu carro lá, né? O carro estava lá, e depois que eu preguei, era um sítio, tinha até mecânico no sítio. Aí a mulher mandou, quando eu cheguei lá no carro para ir embora, o mecânico dela tinha acabado de arrumar meu carro. Aí ela veio com dinheiro e pôs no meu bolso, falou, é como pedido de desculpas para você isso daqui. Ela tinha um preconceito, e a ação dela foi determinada pelo conceito que ela tinha. Os discípulos tinham um preconceito pelas informações que eles tinham, e Jesus está dizendo, o preconceito de vocês precisa receber uma luz. Vocês precisam ter a consciência iluminada para saber o que vocês de fato devem fazer e reagir na situação da vida. Sabe por que você reage tão mal nas situações da sua vida? Porque você não olha as coisas a partir de Jesus. Você olha a partir de qualquer coisa, menos a partir de Jesus. As nossas atitudes erradas são somente por causa disso. Pois é. Depois que Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele também diz, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, ele está falando algo a respeito dele, e depois ele está falando algo a respeito dos seus discípulos. Ele está falando de quem de fato ele é, e é muito fantástico que João, o evangelista, nós estamos lendo isso no Evangelho de João, vocês me permitam deixar a pregação um pouco de lado e mais conversar teologicamente com vocês. É fantástico como João no seu evangelho vai captar certas coisas da Bíblia, e ele coloca aqui que as pessoas vão lendo sem notar. Eu desafio você, leia o evangelho de João, é assim, leia um livro da Bíblia, leia o evangelho de João, leia outro livro da Bíblia, leia o evangelho de João, leia outro livro da Bíblia, volta para o evangelho de João, para você ir captando todas as coisas. O João, ele sacou essa questão de Jesus ser a luz, bem provavelmente porque Jesus falou a respeito disso, que ele escreve o evangelho depois do contato que ele teve com Jesus, obviamente, e ele percebeu, ficou muito claro, que ele percebeu que Jesus estava se utilizando de um salmo para falar a respeito dele, sobre ele ser a luz do mundo. Salmo 119, versículo 105, que vocês sabem, é o maior texto da Bíblia, o maior capítulo, se fosse um capítulo, Salmo 119. Jesus se utiliza desse salmo, todo mundo sabe de cor, embora não saiba a referência. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E de repente vem Jesus, olha a relação que o salmista faz, da luz e da palavra. E vem João, o evangelista, no primeiro capítulo do seu evangelho, e ele fala assim, no princípio era a palavra, e essa palavra estava com Deus, e essa palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e tudo que foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aí ele diz que esta palavra é a luz que veio ao mundo, e vindo ao mundo ilumina todo homem.
O próprio João faz essa associação do que o salmista estava dizendo lá atrás, que a palavra e a luz são a mesma coisa, porque os dois têm a mesma intenção, e é sobre isso que Jesus está falando com os discípulos: de quem me segue não andará em trevas. Ele está dizendo isso porque ele está dizendo assim: olha, se essa luz que sou eu estiver em vocês, a consequência disso será um estilo de vida diferente da vida que vocês vivem. Porque levando em consideração o Salmo 119, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a ideia é a seguinte: imagina essa situação. Eu estou saindo de casa à noite, num lugar que não tinha iluminação pública. Então eu pego uma lamparina e vou para iluminar o meu caminho, para eu não pisar em nada, para eu não pisar num bicho, para eu não cair num buraco, não cair numa vala. Aquela lâmpada não fica na altura do olho, ela fica na altura do pé. Só que estando na altura do meu pé, eu só vejo o meu próximo passo, eu não vejo mais nada. Como que eu sei o caminho que eu tenho que seguir? Por uma outra luz que está lá na frente. Você conhece isso dos filmes que você já viu? Quando os navios estão perdidos e lá na frente eles avistam um farol, aquela torre alta com uma luz que fica girando. Aí o navio fala: é para essa direção ou para aquela direção que eu tenho que ir, porque aquele farol é um norte, aquele farol é uma direção. Eu sei para onde eu tenho que ir, porque tem uma luz me guiando. E o salmista dizendo: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, ele está dizendo isso. Tanto clareia o meu próximo passo, como me dá uma referência de vida. Eu sei para onde é que eu vou. Tanto por um lado ilumina os meus passos, como me dá uma referência de destino. Como eu vou fazer para chegar e aonde eu vou chegar. Eu sei isso a partir da palavra de Deus, que na sua expressão máxima é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí eu sei que isso é complexo, eu não vou ter tempo para explicar da forma que eu preciso, mas os autores bíblicos captaram essa questão, e o apóstolo Paulo talvez seja o que entendeu isso mais profundamente, não falando como João, mas explicando. Por exemplo, na carta dele aos Colossenses, ele vai falar que Jesus é a imagem, é a expressão perfeita de quem é Deus. E o autor da carta aos Hebreus fala a mesma coisa. Ele diz assim: antes, no passado, Deus falou com cada um de nós através dos seus profetas, mas agora Deus tem falado conosco através de Jesus, porque Ele é a imagem perfeita do próprio Deus. Ou seja, em outras palavras, Deus desde sempre tem se revelado à humanidade, para fazer com que a humanidade viva para Ele, e para fazer com que a humanidade viva da forma correta. Porém, todas as formas que Deus utilizou para falar com o povo, não foi tão clara e completa como foi o próprio Senhor Jesus. Ele é a claridade suprema que faz com que todos nós compreendamos de fato como viver, o que fazer, como reagir à vida. E o que Jesus está dizendo, e o que os autores bíblicos estão dizendo é a mesma coisa. Se você se lembra de Jesus falando com os discípulos no Sermão do Monte, Mateus do capítulo 5 ao capítulo 7, ele vai dizer o seguinte: vocês são a luz do mundo. Mas por que ele fala isso para os discípulos? Porque Ele mesmo, sendo a luz que vem ao mundo e ilumina todos, Ele dá a luz para os seus discípulos, e os seus discípulos passam a replicar aquilo que é dele. É como, segundo as palavras do próprio Senhor Jesus, nós fôssemos lamparinas, cada um de nós. E Ele dá dessa luz dele, é colocada na nossa lamparina, e é por isso que Ele fala: ninguém esconde uma cidade edificada em cima de um monte. E ninguém pega uma lamparina acesa e põe embaixo da cama. Não, pelo contrário, levanta e coloca num lugar bem alto para iluminar todo mundo. E aí ele termina dizendo: portanto, que brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Ou seja, vindo Jesus a este mundo, nos deu a condição de compreender de fato qual é a vontade de Deus, para que não pensemos parcialmente como um religioso pode pensar, ou como um fanático pode pensar, mas compreendendo de fato qual a vontade de Deus, possamos fazer a vontade de Deus. E quando nós fazemos de verdade a vontade de Deus, então Deus é glorificado. Entendam uma coisa: Deus não é glorificado quando as pessoas simplesmente levantam a mão na igreja e dão glória a Deus. Deus é glorificado quando a sua vida
é um instrumento de glória para Deus. Quando você levanta a mão e dá glória a Deus, só é verdade se a sua vida também é um instrumento. Porque se na sua vida você não vive para a glória de Deus, e vem à igreja e levanta a mão e dá glória a Deus, isso que você está dizendo é só uma palavra no vento, não vale de nada. Mas como que eu posso ter uma atitude que glorifica a Deus? Eu preciso olhar para a vida a partir de Jesus, e não a partir do meu evangeliquez, não a partir da religião que eu tenho desde pequenininho. Eu preciso olhar para a vida a partir de Jesus. Qual o problema disso, pastor? O problema disso é que os crentes não querem ver a vida a partir de Jesus. Os crentes não vão até Jesus para ver a vida. Os crentes vão até Jesus para fazer um culto de final de semana. Como que eu provo isso? Eu provo isso porque o mundo está como está, mesmo com a quantidade de crente que nós temos. Se nós tivéssemos crentes vivendo a partir de Jesus, nós teríamos um mundo completamente diferente do que nós temos. Quantos crentes nós temos aqui? Uns 100? 100 pessoas não é suficiente para mudar tudo? Jesus pôs o mundo de ponta cabeça com 12. Com 12. Que não tinham nada a perder, eles não tinham nada a perder. Jesus falou para ele: vocês vão sair e vocês vão fazer o que tem que ser feito. Olha, é o seguinte, não leva 2 bolsas, não leve mais um sapato, vai e faça. O que ele estava dizendo é: não se preocupe, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. E nós vivemos buscando ter uma vida realizada neste mundo. Não vamos nunca conseguir fazer a vontade de Deus só com esse pensamento, porque nós ficamos presos nessa ilusão de que fazer a vontade de Deus é só dar uma vida boa para a nossa família. Mas você só vai fazer diferente se a sua cabeça for diferente. Você só vai compreender isso e agir diferente a partir de você olhar tudo a partir de Jesus. Então, por exemplo, jovem, presta atenção. Você vai fazer uma prova na faculdade, na escola, está difícil a prova. O que você vai fazer? Você vai colar, porque senão você vai repetir? Não, você vai estudar sem vergonha. Lógico. Você tem um negócio, o que você vai fazer? Você vai sonegar o imposto, porque senão ninguém consegue ter uma empresa nesse país? Não, você vai pagar o seu imposto, senão você é melhor não ter empresa. Você vai fazer o que é certo, porque você tem uma consciência a partir de Jesus? Ou você vai fazer o que é errado, porque já que você dá o seu dízimo na igreja e frequenta a igreja no final de semana, está tudo kit? Claro que não. E eu só vou fazer um resumo rápido aqui disso tudo, para você, porque eu sei que eu dispersei bastante. Primeiro, quando afirmamos que Jesus é a luz do mundo, nós dizemos que as coisas só podem ser verdadeiramente percebidas através dele. Não há como você entender a verdade de nada, a não ser através de Jesus. Nada. Eu ontem estava vendo um documentário novo, de coisas científicas, que eu gosto pra caramba, e aí eu vendo os caras quebrando mais uma das teorias antigas que eles tinham sobre o início de tudo, e vem lá eles agora com mais uma lei, né? Vem o Newton e coloca a lei, aí vem o Albert Einstein e quebra as leis de Newton e coloca outras, aí vem um cara pós-Einstein e quebra as leis de Einstein e gera outras leis, e os caras ficam nessa, foi assim que começou, foi desse jeito, não é assim, agora nós temos uma nova pista, e vai para outro lado, e cada hora eles estão mudando. E eu fiquei pensando, poxa vida, faz pelo menos 2000 anos que os crentes, sem contar os judeus, só falam a mesma história, foi Deus que fez tudo. E eles falam que nós estamos errados, com uma afirmação que nós estamos certos há 2000 anos de cristandade e há muito mais tempo enquanto judeus. E os cientistas que dizem ter a razão de todas as coisas, vivem mudando de opinião o tempo todo, com todos os artefatos científicos que eles têm. Sabe por que eles nunca vão chegar na verdade verdadeira, plena? Porque a verdade verdadeira plena só está em Jesus. Enquanto eles não admitirem Jesus, eles não vão entender nada. Porque tudo veio a existir não do nada, simplesmente que as coisas se criaram. Não foi simplesmente o acaso que fez todas as coisas. Foi Deus quem planejou tudo e fez tudo a partir de Jesus. Enquanto eles não aceitarem isso, eles não vão entender nada. Nem a ciência, nem a filosofia,
Desde lá de trás, do Platão, dos socráticos ou dos pré-socráticos, desde todos os filósofos, até os que tem agora, cada vez um vem desenvolvendo uma sistemática para tentar compreender melhor a vida, a existência e as complexidades, e vem um próximo filósofo e desfala tudo que o outro falou. Vai o grandão, Platão, e fala, as coisas são assim. Aí vem o Aristóteles e fala assim, não, está errado, não foi assim, foi de outro jeito. Aí vem o outro e fala, não, foi de outro jeito. Aí vem o outro, aí vem o Leibniz, aí vem o outro, e cada um fala uma coisa. E qual deles está certo? Talvez todos, parcialmente. Mas a verdade plena está em Jesus. Qualquer verdade, qualquer coisa só pode ser compreendida a partir de Jesus. A psicologia de como educar filhos, quem determina? A secretaria de direito ou do estatuto da criança e adolescente, quem determina é a palavra. Você quer educar seu filho do jeito certo? Vê o que a palavra de Deus fala. Você quer fazer as coisas do jeito certo? É pela palavra. E por que as coisas não são feitas do jeito certo? Porque as pessoas fazem do jeito delas. Elas têm uma luz na cabeça e elas fazem de acordo com essa luz. Elas não fazem a partir de Jesus. Segunda afirmação conclusiva, quando Jesus afirma que nós somos a luz do mundo, Ele está dizendo que nós somos os agentes pelos quais a verdade e a vontade de Deus chegarão ao mundo. Gente, entendam uma coisa, Deus usou de muitas ferramentas para falar ao mundo. Desde a criação, Deus fala à criação. Se alguém nunca tiver a oportunidade de ouvir falar de Deus, os céus dos céus proclamam a glória de Deus. A natureza expressa. Paulo diz na carta dele aos Romanos, lá no capítulo 1, que tudo o que se pode conhecer de Deus, tanto o seu poder quanto a sua divindade, estão expressos nas coisas que foram criadas. É só olhar para a natureza que é impossível duvidar que tem um Criador. Tem que fazer força para duvidar, tem que fazer força, pela lógica. É que Deus é absurdo, então eles não podem crer no absurdo. Mas se Ele não fosse absurdo, Ele não seria Deus, Ele seria algo criado, se fosse algo compreensível. Deus sempre quis falar com a humanidade, mas Deus usa de uma ferramenta hoje para falar com todas as pessoas, outras pessoas. Você é um instrumento de Deus para anunciar a verdade dEle para as pessoas. Você é um instrumento de Deus para falar, essa é a vontade de Deus. Cada um de nós somos, mas como podemos fazer isso se nem nós mesmos sabemos para nós? Se nós estamos nos aglomerando dentro da igreja, frequentando a igreja, mas não conhecemos nada. Quando um não é extremo e quer matar apedrejado quem peca, é um marmota e sabe só metade da história, igual os discípulos de Jesus. Como que a gente vai ajudar o povo aí de fora? O mundo pode mudar? Pode, a partir de nós. Mas como que isso vai acontecer se nem nós mesmos temos a luz que precisamos para fazer isso? Tudo pode mudar a partir de nós. E por último, a ação é uma consequência imediata da compreensão. Tudo o que você faz pelo que você compreende de Deus. Exemplo, a irmã Cibele falou de casamento aqui à frente. Seu casamento está em crise, o que você vai fazer? Tudo depende do que você entende da vida, do que você entende de Deus. Porque se você entende certas coisas a respeito da palavra, você não vai ter atitude de pessoa do mundo, por exemplo. Porque você compreende o que a palavra de Deus manda você fazer. Tudo o que você faz é determinado pelo que você compreende. Se você não compreende nada a respeito das coisas de Deus, se você não olha para a vida a partir de Jesus, as suas ações vão ser equivalentes ao seu entendimento, ou seja, de alguém que não conhece a Deus. E é por isso que nós vemos tantas pessoas na igreja e pouca transformação no mundo, porque as pessoas não fazem as coisas como Jesus faria. Como que eu poderia resumir essa pregação numa frase? É o título de um livro. Em seus passos, o que faria Jesus? No seu lugar, o que Jesus faria quando você faz o que você faz? Ele fazia o que fazia pela compreensão que ele tinha da vontade do Pai. Você faz o que você faz pelas compreensões que você tem. E se você quer uma vida realmente nova, você precisa renovar a fonte das suas ações, ou seja, os seus entendimentos. Compreenderam isso, amém? Pastor, isso foi bem cansativo, eu também cansei bastante aqui já.
E aí eu vou convidar vocês para a gente orar, para a gente colocar a vida diante de Deus agora, para que Deus nos ajude, porque veja, os apóstolos, eles estavam do lado de Jesus, e estavam errando. Os religiosos viam Jesus o tempo todo, estavam errando. Mas nós temos uma coisa agora que os apóstolos não tinham naquele momento. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco agora. Jesus falou, eu vou enviar outro Consolador, e Ele vai fazer vocês se lembrarem de todas as palavras que eu vos falei. Então o Espírito de Cristo que habita em nós, pode nos dar a graça e a condição de fazermos aquilo que os discípulos não puderam fazer nesse instante, porque nesse instante eles não tinham o Espírito não tinha sido dado ainda. Aproveitando a graça de que o Espírito vem sobre nós, e se você não tem o Espírito de Cristo, eu quero te convidar a clamar a misericórdia de Deus, para que Ele transforme a sua vida e te dê do Espírito dEle, e que todos nós possamos hoje orar e falar, Deus, muda a minha forma de enxergar a vida, muda a minha forma de enxergar meu casamento, enxergar o meu trabalho, enxergar o meu relacionamento com as pessoas, de enxergar as questões políticas, de enxergar as questões financeiras, muda a minha maneira de enxergar a vida, porque eu não posso reagir à vida como eu tenho reagido, como um fanático ou como um religioso. Eu preciso fazer as coisas como o Senhor faria. Que Deus nos dê essa graça hoje. Vamos orar.